irei ter com meu pai, e direi a ele: pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas essa parábola também fala do irmão mais velho dele, que não foi embora da casa do pai fisicamente, mas estava tão distante do pai como aquele irmão mais novo que tinha ido para terras distantes. Às vezes, meus amados, nós estamos na casa do pai, estamos distante do pai. Se você está passando por isso, você até vem à igreja, você até frequenta os cultos, mas você não sente Deus perto de você. Na verdade, não é Deus que não está perto de você, é você que não está perto de Deus. Então, que essa música que nós vamos cantar, ela fale daqueles que porventura saíram e foram para longe do Senhor, e também fala daqueles que estão aqui dentro, mas da mesma maneira estão longe da presença de Deus. Vamos cantar. Quão distante eu pude chegar, cansado e ferido estou. Que vontade de ouvir tua voz, que vontade de te abraçar. Estou voltando pros teus braços, Senhor. Decidido estou em retornar. A distância não vai me impedir. Correrei as montanhas e vales, como a corça em busca da sede é maior que o mar. Correndo para os teus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu passas me dar. Correndo pros teus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar, Senhor. Vamos declarar: quem está decidido em retornar? Decidido estou em retornar. A distância não vai me impedir. Correrei as montanhas e os vales, como a
das águas. Minha sede é maior que o mar. Levante suas mãos e declare: correndo pros teus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar. Correndo pros teus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar, oh, Senhor. Prefiro tua presença, oh, Senhor. Te quero mais que tudo, oh, Senhor. Prefiro tua presença, oh, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós queremos estar nos teus braços, Senhor. Nós preferimos a tua presença, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A igreja pode assentar-se. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 9, versículos 1 ao 6. Atos, capítulo 9, versículo 1 ao 6. Eu gostaria de estar apresentando mais uma pessoa que chegou aqui. Por gentileza, se coloque em pé. A Cleci de Freitas Santos. Onde está? Está lá no fundo. Amém, você é muito bem-vinda, ok? Deus te abençoe. Eu vou pedir para as pessoas que estão próximas a ela que dê um abraço nela em nome de Jesus, amém? Pode abaixar um pouquinho só. Atos capítulo 9, versículo 1 ao versículo 6. Todos encontraram? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Amém? Até o 9 eu acabei lendo. Meus amados, hoje eu quero dirigir-me
de uma forma especial nesta noite a todas aquelas pessoas que tiveram alguma experiência em sua vida de passarem por um fracasso ou por vários fracassos e derrotas em sua vida. Por um exemplo, alunos que reprovaram, casais que naufragaram no seu casamento, empresários que experimentaram a falência ou estão endividados, políticos que perderam eleições, atletas que não conquistaram títulos, estudantes que não conseguiram passar no vestibular, pessoas que foram demitidas e não conseguem um novo emprego, namorados que foram desprezados e rejeitados pelo seu companheiro, pais que se sentem fracassados na educação dos filhos, professores que não tiveram êxito em levar os seus alunos a um desenvolvimento esperado, líderes que erraram na escolha de sua equipe ou que perderam os seus melhores membros, vendedores que perderam as suas vendas, enfim, todas as pessoas que sofrem ou sofreram algum tipo de derrota, algum tipo de fracasso que deixou marcas profundas em sua vida. Os fracassos, eles são inevitáveis, mas a nossa reação a eles é fruto de decisões que nós tomamos. Nós podemos nos levantar e prosseguir, ou nós podemos desistir. O fato, meus amados, é que nós temos o poder de escolha. Eu queria conceituar uma palavra aqui com vocês nesta noite. A palavra é reerguer. Qual é o significado de reerguer? Reerguer significa tornar a erguer. Erguer novamente. Levantar do chão uma pessoa, repor uma coisa em sua posição. Vou repetir, o significado de reerguer. Tornar a erguer, erguer novamente. Levantar do chão uma pessoa, repor uma coisa em sua posição. Deus, meus amados, nos criou com a capacidade de nós tomarmos decisões. No princípio, um homem chamado Caim estava muito irritado com seu irmão, porque o seu irmão se saíra melhor do que ele em oferecer uma oferta a Deus. A sua irritação cresceu ao ponto de desejar matá-lo. E nesse momento Deus o aborda e avisa que ele precisa tomar a decisão certa para não errar ainda mais. Lá em Gênesis capítulo 4, do versículo 7, diz assim, Deus falando para Caim: se você fizer o bem, você não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. O pecado deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim, meus amados, não apenas ignorou o conselho de Deus, como ainda matou o seu irmão. Infelizmente, esta não é uma atitude incomum, não tanto pelo aspecto do assassinato, mas o fato de pessoas que sofreram uma derrota ou cometeram um erro grave, frequentemente tentam resolver a situação cometendo novos e maiores erros ainda. Nesta noite, eu quero convidar todos vocês a examinarem alguns aspectos da vida de Paulo, que cometeu graves erros, mas que se tornou alguém digno de ser imitado. O resumo, meus amados, da vida de Saulo antes e depois da sua conversão está baseado no seguinte: ele era um membro do Sinédrio, ele foi formado aos pés de Gamaliel, quanto à lei, fariseu, hebreu dos hebreus, perseguidor da justiça. Ele era da linhagem de Benjamim, ele era judeu, hebreu de raça mesmo, certo? Um homem super estudado, um homem super bem preparado, e que comandou a perseguição aos cristãos antes de ter um encontro com Cristo. Até que ele tivesse um encontro com Cristo, ele levou inúmeros cristãos
a morte, ele conspirou contra a igreja de Cristo, e culminando até com a morte de Estevão. Quando vocês leem lá em Atos capítulo 7 sobre o martírio de Estevão, vocês vão ver no final, dizendo assim, no final do capítulo 7, e Saulo consentia na sua morte. Ou seja, Saulo é quem pegava a assinatura do imperador, dos governadores, para correr atrás dos cristãos, pegá-los, colocá-los em prisões e, por fim, matá-los. Aí ele tem o encontro com Cristo, que é o texto que nós lemos aqui. Então, meus amados, com base na vida de Saulo, que passou a se chamar Paulo, eu quero apresentar algumas decisões que nós também podemos tomar, as quais poderão nos levar à vitória, mesmo que nós tenhamos experimentado uma derrota inicial, ou mesmo que nós tenhamos passado por algum fracasso que deixou marcas profundas em nossas vidas. O título da nossa ministração nesta noite é Reerguendo-se dos fracassos. Vamos falar juntos? Reerguendo-se dos fracassos. Em primeiro lugar, meus amados, para nós reerguermos dos fracassos que nós passamos ou que nós estamos passando, nós precisamos reagir positivamente à voz de Deus. Vejam o versículo 3 aqui do capítulo 9, diz assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Meus amados, o que nós vemos aqui nesse texto? Em primeiro lugar, é que Deus conhecia Paulo, Deus conhecia Saulo, assim como Deus também nos conhece. Deus conhece as nossas ações, as nossas vidas, Deus conhece cada detalhe, como nós cantamos aqui, Deus conhece cada segredo do nosso coração. Você pensa que é só o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga que conhece os seus segredos? Não, você está enganado. Deus conhece todos os seus segredos. Ele está observando o que você faz. Perseguem. Ou seja, meus amados, Deus estava acompanhando Paulo há muito tempo. E Deus estava observando as ações, as atitudes de Paulo. Ou seja, Paulo estava perseguindo a igreja de Cristo. Paulo estava matando os filhos de Deus, os discípulos de Jesus. E Deus falou assim: Paulo, eu sou Jesus quem você está perseguindo. Você pensa que você está perseguindo essas pessoas? Não, você está perseguindo a mim. Amém, meus amados? Então nós vemos aqui que, em primeiro lugar, Deus conhece a nossa vida. Em segundo lugar, Deus observa tudo que nós fazemos. Meus amados, não há nada que nós façamos que Deus não esteja observando. Tudo que nós fazemos, aonde nós vamos, aonde nós nos assentamos, com quem nós conversamos, os lugares que nós escolhemos para ir, as pessoas com quem nós nos reunimos, as conversas que nós temos, meus amados, Deus está observando tudo. Você sabia disso? Porque na verdade, nós agimos como se Deus não estivesse nos observando. Nós fazemos as coisas, nós vamos a determinados lugares, nós dizemos coisas como se Deus não estivesse nos observando em todo o tempo. Davi no Salmo 139 diz: ó Senhor, tu me sondas e me conheces, de longe conheces os meus pensamentos. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe penetra os meus pensamentos. Ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor já sabe tudo o que eu vou falar. Davi diz: esse conhecimento é assombroso demais para mim. Sabe por quê, meus amados?
eu não sei como você vive a sua vida cristã. Eu não sei como você trata a sua vida pessoal. Mas para mim, é motivo de assombro e de temor, de saber que quando eu me levanto, Deus está me observando. Quando eu vou deitar, Deus está me observando. Os caminhos por onde vão os meus pés, Ele está vendo os caminhos que eu estou indo. As palavras que eu estou falando, antes que eu comece a falar, Ele já sabe o que eu vou falar. Davi disse, isso é assombroso demais. Meus amados, é assombroso demais nós termos o entendimento espiritual que nós servimos a um Deus que simplesmente conhece cada detalhe de nossas vidas. Quando nós vencemos, Ele está nos observando. Quando nós fracassamos, Ele está nos observando. Quando nós caímos, Ele está nos observando. Quando nós nos levantamos, Ele está nos observando. Ele conhece. Então Ele nos conhece, Ele nos observa e Ele fala conosco também. Diz que Paulo estava indo pela estrada de Damasco, meus amados. Paulo estava indo com uma carta na mão para prender mais cristãos e matar mais cristãos. E ali Deus cega os olhos de Paulo. E a Paulo cai no chão, sem visão física, sem visão espiritual. E Paulo fica apavorado. E Deus começa a falar com ele. Diz que quando ele cai em terra, logo em seguida ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Meus amados, você pode ter certeza que Deus arrumará um jeito de falar com você nos caminhos que você está andando. O caminho que Paulo estava traçando aqui era um caminho de morte. Ele ia pegar mais cristãos, ele ia destruir a vida de muitos cristãos, ele ia destruir muitas famílias. E aí Deus se revela a ele e fala assim: olha, eu conheço você. Eu sei o que você anda fazendo por aí. E agora eu estou falando com você. Então, meu querido, se você quer reerguer-se dos fracassos da sua vida, em primeiro lugar você tem que reagir positivamente à voz de Deus. Às vezes Deus fala com a gente e nós não damos confiança. Às vezes Deus está usando pessoas para nos falar: cuidado com esse caminho, cuidado com essas amizades, cuidado com essas influências. E nós damos de ombro: não, é meu amigo, eu gosto muito, tal. E você vai lá e você senta em roda de escarnecedores, você fica no caminho de pecadores, você se junta com pessoas que se esqueceram de Deus, que muitas vezes, apesar de terem nome de serem filhos de Deus, já estão longe da presença de Deus faz muito tempo. Pessoas que usam máscara, a semelhança de Moisés, lá em 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 16, meus amados, Paulo diz assim: olha, nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o seu rosto, para que a nação de Israel não visse que a glória que brilhava no rosto de Moisés já tinha sumido. E aí Paulo continua falando: mas todos nós com o rosto descobertos, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória como pelo Senhor o Espírito. Meus amados, sabe o que tinha acontecido com Moisés? Moisés subiu lá no Monte Sinai, ficou 40 dias no monte. E nesses 40 dias Deus se revelou a Moisés e Deus deu os 10 mandamentos para Moisés.
E a palavra de Deus diz, meus amados, que quando Moisés desceu do monte, o rosto de Moisés brilhava. Brilhava de uma tal maneira que a nação de Israel não podia olhar para Moisés, porque ele estava refletindo a glória do Senhor. Ah, meus amados, mas os dias começaram a passar, e Moisés começou a cometer alguns erros. Moisés começou a cometer alguns pecados. E Moisés continuou colocando o véu sobre o rosto. Só que agora, já não precisava mais. Por quê? Porque a glória já tinha ido embora. A glória de Deus que resplandeceu no rosto de Moisés quando ele desceu do Monte Sinai, agora já tinha sumido, tinha desaparecido. Desapareceu lá quando Deus falou para Moisés, fala para a rocha, e Moisés foi lá e bateu na rocha. Ele perdeu a glória, rebelião contra Deus. Aí, meus amados, o apóstolo Paulo diz assim: e Moisés passou a peregrinação toda do povo de Israel com o véu no rosto. Não mais para que ele pudesse ficar na presença do povo e o povo conseguisse olhar para ele e ouvir as ordens que deveriam ser dadas. Mas Moisés manteve o véu, porque ele já não tinha mais a glória de Deus. Assim, muitos de nós perdemos a glória de Deus. E aí nós colocamos máscaras. Máscaras de santos, máscaras de juízes, máscaras de que somos sempre os verdadeiros, os certos, e que todos os outros estão errados. Colocamos máscaras, meus amados, para esconder que em nós não há mais glória, não há mais vida, não há mais poder. Se você quer se reerguer dos fracassos de sua vida, não coloque máscaras. Não coloque véu sobre sua vida. No ano passado eu ministrei uma palavra aqui que nós temos um armário em nossa alma. E nesse armário existe um monte de máscaras. Uma para cada ocasião. Quando chega o domingo, nós pegamos a máscara da religião e colocamos a máscara e vamos para a religião. Quando termina o culto, a gente sai da porta para fora da igreja. Quando não ainda dentro da própria igreja, nós já retiramos a máscara da religião e já colocamos a máscara da hipocrisia, a máscara do juiz, a máscara da crítica, a máscara da murmuração, e já saímos murmurando. E aí chegamos na nossa casa e já colocamos uma outra máscara perante a nossa família. E amanhã acordaremos e colocaremos uma outra máscara para encontrarmos nossos amigos de trabalho. E assim vamos vivendo de disfarces. É por isso que grande parte dos cristãos hoje estão vivendo uma vida fracassada. Então, se você quer reerguer-se dos seus fracassos, em primeiro lugar, reaja positivamente à voz de Deus. Por quê? Porque Deus conhece você,
porque Deus te observa em todo o tempo e porque Deus está falando com você já faz muito tempo e alertando você dos seus caminhos. Amém, igreja? Amém? Posso ouvir um amém bem forte? Vocês já pensaram, meus amados, que Ele está observando a reação na alma de cada um de vocês ao ouvir o que está sendo dito aqui agora? Vocês já pensaram nisso? Vocês estão olhando para mim, e eu estou falando essas coisas aqui, da palavra de Deus. Com certeza aí na sua alma, nos seus pensamentos, estão um turbilhão. Sabe tudo isso que está passando na sua mente, exatamente agora que você está olhando para mim? Ele sabe disso. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que você está sentindo exatamente agora. Segunda coisa, para nós reerguermos os nossos fracassos, fale com Deus antes de agir. Vamos falar todos juntos. Fale com Deus antes de agir. Agora fale para a pessoa que está ao seu lado. Fale com Deus antes de agir. Olha o versículo 10 e 11. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Meus amados, a decepção e a dor geralmente tem o poder de cegar a nossa visão. Quando nós nos decepcionamos com alguém, ou quando nós passamos por dores provocadas por alguém, geralmente nós temos a tendência de perder a visão. Quando nós somos tomados por sentimentos e as nossas emoções entram em desequilíbrio por causa de uma decepção, ou por causa de uma ofensa, ou por causa de uma traição, ou qualquer coisa que seja, geralmente nós perdemos a visão. Se nós enxergamos alguma coisa, nós enxergamos tudo muito embaçado. A frustração tende a afetar o nosso discernimento. Quando nós nos frustramos com algo ou com alguém, nós perdemos o discernimento, porque isso afeta. Nós não conseguimos mais discernir o que é verdadeiro. Nós não conseguimos, meus amados, enxergar realmente o que é certo. Nós começamos a enxergar um monte de coisas diferentes. Nós começamos a pensar um monte de coisas diferentes. Por isso que é importante nós nunca agirmos sem antes falarmos com Deus. Por isso que é importante, meus amados, nós nunca tomarmos uma decisão antes de nós consultarmos a Deus e Deus nos responder. Por isso que é bom nós não escolhermos nenhum caminho. Por isso que é bom, meus amados, de preferência, nós não falarmos nada. Absolutamente nada com ninguém, enquanto não falarmos com Deus e Deus não nos dar direção. O nosso problema é que nós nos decepcionamos, passamos por dores, passamos por frustrações, perdemos a visão, nosso discernimento fica todo atrapalhado.
E aí a nossa tendência, meus amados, é naquele descontrole emocional. A gente fala com um, fala com o outro, pede direção para um, pede ajuda para o outro, pergunta para o outro, o que você está vendo nisso? O outro nem está sabendo do negócio. Nós entramos em pânico na nossa alma, ficamos desesperados, perdemos a visão, perdemos o discernimento, começamos a agir sem consultar a Deus. Resultados, meus amados, a dor, a frustração, a decepção vai se tornando cada vez maior. Porque nós tentamos resolver com o nosso coração totalmente desequilibrado, com as nossas emoções totalmente fora de controle. A oração, ela restabelece o equilíbrio e traz sabedoria. Olha, meus amados, igreja querida, nós precisamos ter uma vida de oração mais disciplinada. Porque quanto mais homens e mulheres de oração nós formos, mais sabiamente e mais sensatamente nós viveremos e agiremos. Nós só falaremos as coisas quando nós tivermos resposta de Deus. Nós só tomaremos decisões quando Deus estiver dando para nós a direção. Nós só faremos escolhas quando Deus, o Espírito de Deus, disser para nós: escolhe isso, porque isso está de acordo com a minha vontade. Então, meus amados, se nós falarmos com Deus antes de agir, nós poderemos até fracassar, mas nós nos reergueremos do nosso fracasso. Porque só quem sabe e só quem ouve a voz de Deus em situações extremas é que consegue enxergar o que realmente vale a pena na vida. É que consegue ter realmente discernimento do que está acontecendo e o porquê está acontecendo. Nós precisamos perguntar para Deus: Senhor, por que isso está acontecendo com a minha vida? Senhor, por que eu estou sempre envolvido nessas coisas? Está faltando visão? Está faltando sabedoria? Está faltando discernimento? Está faltando entendimento espiritual? A palavra de Deus diz: se alguém tem falta disso, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Amém, meus amados? Amém, igreja? Amém? Terceira coisa, meus amados, para nós reerguermos do nosso fracasso. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: viva a vida na perspectiva de Deus. Olha o versículo 17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Meus amados, quem é que abre os nossos olhos? Deus. Às vezes, meus amados, nós erramos tanto, nós fracassamos tanto, porque nós dizemos assim: olha, eu não estava enxergando isso, até que aquele meu amigo veio e abriu os meus olhos. Não é assim? Até que eu conversei com o irmão e o irmão me abriu os olhos. Aí o irmão te abriu os olhos e você passou a murmurar, você passou a difamar e você passou a pecar. Na verdade,
não abriram os seus olhos, cegaram a sua visão. Porque quem abre os nossos olhos espirituais para enxergar com discernimento a vida, quem é? É o Senhor. Amém, meus amados? Então, você tem que olhar as coisas na perspectiva de Deus. Não é olhar as circunstâncias na perspectiva dos homens, na perspectiva das pessoas. Olha, como que você está vendo isso? Se alguém chegar para mim e perguntar assim, ó, olha, como que o pastor está vendo isso? Vamos dar um exemplo aqui para vocês. A nossa convenção geral, que foi aí há 2 semanas atrás. Então houve a eleição lá, algumas pessoas continuaram no poder. Aí, houve várias perguntas. Olha, mas como? Por quê? Aí vieram me perguntar. A resposta que eu dei, eu falei assim, talvez Deus esteja querendo ensinar algumas coisas a mais para eles e para nós. Meus amados, nós precisamos olhar a vida da perspectiva de Deus, porque Deus é quem abre os nossos olhos, Deus é quem nos dá sabedoria para agir, e é Deus quem nos traz orientação e conforto. Amém, meus amados? Eu estou agindo, eu estou trabalhando. Quantos aqui creem que Deus é soberano? Que Deus controla todas as coisas? Amém, meus amados? Então vamos viver assim. Por quê? Quando acontece alguma coisa, de repente você diz, olha, isso aqui saiu do controle. Não saiu do nosso controle, mas de Deus não saiu. Deus continua controlando tudo. Amém, meus amados? A palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 5, que João olhou e viu um trono no universo. Ou seja, meus amados, o universo tem um governo, o universo não está perdido, o universo não está caminhando sem nenhuma orientação. Não existe alguém que está sentado no trono, e Ele está governando, e Ele está controlando todas as circunstâncias da minha vida e da sua vida, das nossas vidas e da sua igreja também. Quando nós começarmos a olhar da perspectiva dele, meus amados, nossos olhos serão abertos, nós teremos sabedoria para agir, e nós teremos orientação e conforto em todas as circunstâncias. Amém? 4º lugar, como que nós podemos nos reerguer dos nossos fracassos? Fala aí para a pessoa que está ao seu lado. Decida com base em Deus e não em você mesmo. Versículo 20 e 21. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Meus queridos, quando nós aprendermos a decidir as coisas com base em Deus, e não em nossas próprias opiniões, não em nossa própria sabedoria, não em nossa própria inteligência, aí nós nos reergueremos do nosso fracasso. Agora aquele que matava, aquele que destruía, agora obedece à voz de Deus, porque Deus falou para ele, vai lá, Ananias, e fala para ele que ele é um vaso escolhido por mim para pregar o meu evangelho. E Ananias foi lá, impôs as mãos sobre ele, ele recuperou a visão e recebeu uma missão, e ele saiu cumprir a sua missão. Ou seja, meus amados, para nós nos reerguermos de nosso fracasso, para nós voltarmos à posição original que Deus quer que nós estejamos,
nós precisamos aprender a decidir as coisas de nossas vidas baseadas na palavra de Deus, baseadas em Deus e não baseados em nós mesmos, não baseados em opiniões de nossos amigos, não baseados em opiniões de pessoas que nós achamos que sabem tudo. Não, nós temos que decidir todas as coisas baseados na palavra de Deus, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para os nossos caminhos. Amém, meus amados? Como Davi disse, a lei do Senhor é perfeita. Amém, meus amados? E refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, que são mais desejáveis do que o ouro, sim, mais do que o ouro refinado e mais desejoso que o destilar dos favos de mel. Meu querido, decida as coisas da sua vida baseado na palavra de Deus e não em você mesmo. Amém? Eu quero que vocês abram aqui as suas Bíblias em Filipenses capítulo 3, que eu quero concluir essa palavra. Se você quer reerguer-se dos seus fracassos, em primeiro lugar, como nós podemos nos reerguer de nossos fracassos? Entregando as derrotas do passado nas mãos de Deus. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 13 do capítulo 3. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Meu irmão, você só se reerguerá dos seus fracassos quando você entregar as derrotas do passado nas mãos de Deus. Não fique se lembrando delas, não fique recordando as derrotas que você teve, não fique comentando as derrotas do passado em sua vida, não entregue todas elas nas mãos de Deus. Amém, meus amados? Segunda coisa, tenha novas atitudes no presente. Fala para o seu irmão, tenha novas atitudes. Paulo diz no final do versículo, e avançando para as que estão adiante de mim. Ou seja, meu irmão, esqueça as derrotas, entregue as derrotas do passado nas mãos de Deus e tenha uma nova atitude, ou seja, avance para as novas oportunidades que Deus tem para a sua vida, que estão à sua frente. E terceira coisa que nós devemos fazer, prossiga com confiança para o futuro. Fala para a pessoa que está ao seu lado, prossiga com confiança para o futuro. Olha o versículo 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Meus amados, a decisão mais importante da sua vida, que cura o passado, transforma o presente e previne o futuro, pode ser tomado agora mesmo. Basta que você tenha uma atitude de dizer, eu vou entregar tudo nas mãos de Deus, todos os meus fracassos eu vou entregar nas mãos de Deus. A partir de hoje eu tomo uma nova atitude, eu vou avançar, eu não vou mais olhar para trás, eu vou esquecer o que ficou para trás, agora a minha vida está na frente. Meus amados, tem pessoas que estão no ano 2012 e ainda estão vivendo no ano 2000, 2003, 2005, 2009, 2010 e até no ano de 2011 ainda. Enquanto você estiver vivendo no passado, você vai ser um fracassado, você vai ser um derrotado, você vai ser uma pessoa que não agrada a Deus, você vai ser uma pessoa que envergonha o testemunho de Jesus, porque você se esquece de tudo aquilo que Jesus Cristo falou para você. Então tenha uma nova atitude hoje, meu irmão, e prossiga com confiança para o futuro. Amém, igreja? Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Talvez você fracassou há muito tempo atrás e você ainda não conseguiu se reerguer. Você ouviu a palavra de Deus nessa noite, que você pode se reerguer dos seus fracassos.
Basta que você entregue toda a sua vida nas mãos de Jesus. Jesus disse: vinde a mim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Mateus 11, 28 a 30. Em Mateus 12, 20, ele diz assim: não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante. O que ele está dizendo aqui, meus amados, é que ele não vai pisar naquilo que já está quebrado, naquilo que já está destruído. Pelo contrário, ele quer te levantar nesta noite. Se hoje você está vivendo uma vida de fracassos, talvez você fracassou no seu casamento, talvez você fracassou nos seus relacionamentos, talvez você tenha fracassado como cristão, como discípulo de Jesus. Deus quer te reerguer nesta noite. Deus quer te dar uma nova visão. Deus quer te dar sabedoria. Deus quer te dar discernimento. Deus quer abrir os seus olhos. Deus quer dar sabedoria para você agir. Deus quer te dar nesta noite orientação e conforto também. Muitas vezes, meus amados, e na maioria das vezes, este mundo é cruel. É um mundo de destruição. Pessoas tentando destruir umas às outras. Pessoas traindo umas às outras, difamando umas às outras. Querendo ver a destruição. Pessoas odiando umas às outras, querendo vingar-se uma das outras. Esse mundo é cruel. Esse mundo é mau. Mas você não precisa ser levado por essa crueldade, por essa maldade. Você pode nesta noite se reerguer. Talvez você fracassou no seu caráter. Você não foi verdadeiro. Você traiu alguém. Você odiou alguém. Você quis se vingar de alguém. Seu coração foi tomado por sentimentos horríveis, por desejos malignos. Coloque ele diante do altar do Senhor agora. Fala: Senhor, olha para mim, Senhor. Olha para o meu estado. Olha para a minha vida. Olha para a situação que eu cheguei, meu Deus. Me reergue, Senhor. Me levanta, Senhor. Se você tem passado por isso, coloque a mão no seu coração agora. Comece a pedir ao Senhor: Senhor, toca meu coração, limpa meu coração, Senhor. Tira essas mágoas, Senhor. Tira a maldade, Senhor. Tira o pecado, Senhor. Tira o ódio, Senhor. Tira a vingança do meu coração, Senhor. Tira a traição do meu coração, Senhor. Tira, Senhor, a murmuração do meu coração, Deus. Tira, Senhor, a maldade dos meus atos, das minhas palavras, Senhor. Vai orando ao Senhor, o Espírito de Deus está aqui. Ele quer te levantar, Ele quer te reerguer. Eu gostaria de perguntar, ao mesmo tempo que você está orando com Deus, se há alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Alguém aqui que gostaria de entregar o seu coração a Jesus. Você quer tomar uma decisão nessa noite de entregar a sua vida, o seu presente, o seu passado e o seu futuro ao Senhor. Se alguém aqui nesta noite que ouviu a palavra do Senhor e gostaria de tomar uma decisão por Jesus Cristo em sua vida, faça um sinal com a sua mão. Nós vamos orar com você, onde você estiver. Vamos abençoar a sua vida. E você vai entrar para a família de Deus. Você vai receber uma nova vida. Você vai ser curado, você vai ser perdoado. Amém? Tem uma jovem ali junto com a Késia. Por favor, algumas das esposas dos presbíteros. Amém?
ali ao lado da Késia. Há mais alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo? Seu coração ao Senhor? Amém? Faça o sinal com a sua mão. Nós temos lá atrás. Missionária Silva já está lá. Uma jovem. Há mais alguém que gostaria de entregar o seu coração, a sua vida a Jesus Cristo? Faça o sinal com a sua mão. Deus quer te abençoar, meu querido. Deus falou com você nesta noite. Deus está chamando você para uma nova vida. Ele quer te dar uma nova vida, uma vida plena. Há mais alguém? Não há mais ninguém? Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. E nós queremos orar agora pela vida dos teus servos que estão com a mão no seu coração, Senhor. Ó Deus, que querem se reerguer, ó Deus amado, na tua presença, Senhor. Ó Deus amado, pessoas que fracassaram em alguma área de suas vidas, mas que nesta noite estão tomando uma atitude diante do Senhor, de se levantar, de caminhar, Senhor. Oh Deus amado, de andar em direção ao Senhor. E assim como Saulo foi transformado, oh Deus, também Espírito de Deus, traga essa transformação nesta noite, Senhor. Traga esta cura, traga esse perdão, traga essa renovação de vida, de paz, de fé, de amor sobre o coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos colocar em pé, meus amados. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e fala assim: Jesus Cristo te coloca em pé, meu querido. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei. Na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei. Na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim. Declare isso ao Senhor. Olha pra mim, olha pra mim. Pois eu preciso do teu olhar. Declare para o Senhor: olha para mim, Senhor. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso. Eu farei o que for preciso para te ver. Pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver. Pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim. Diga isso ao Senhor. Olha pra mim. Senhor, nós precisamos do teu olhar, Senhor. Olha pra mim. Oh Deus, olha para as nossas vidas, Senhor. Pois eu preciso do teu olhar. Diga para o Senhor: olha para mim, Senhor.
mim, olha pra mim, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Senhor, a tua palavra declara, Senhor, que os teus olhos estão continuamente sobre nossas vidas. Que nada, ó Deus querido, nós podemos esconder do teu olhar, Senhor. Que o Senhor é um Deus que tudo olha e tudo vê. O Senhor vê as nossas fraquezas. O Senhor vê as nossas incoerências. O Senhor vê, ó Deus amado, as nossas sombras e as nossas manchas, Senhor. Nós pedimos a tua misericórdia nessa noite, ó Deus querido. E assim como o Senhor reergueu Saulo, que o Senhor possa nesta noite nos reerguer, ó Deus querido, pelo poder da tua palavra e do teu Espírito, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus os abençoe e vos guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de ti. Sobre ti levante o rosto e te abençoe e te dê a paz. Eu parei